Olá, bem-vindos a LFP Cursos, hoje com mais uma questão de concurso comentada do concurso unificado da Magistratura Nacional, questão de número 49 sobre processo civil, após a vinheta. Muito bem, vamos lá. Questão de número 49 do ENAM, do concurso unificado da Magistratura Nacional, mais uma vez, uma questão de processo civil, vamos até a 50, tem mais uma depois dessa. E, mais uma vez, o nosso redator da questão, ele se perdeu em algum momento na gramática, dessa vez no uso das vírgulas. Mas tudo bem, faz parte da vida. Vamos a ela. Aquino ajuizou ação perante a Justiça Estadual em face de Sociedade de Economia Mista Federal, com o objetivo de ser ressarcido por danos gerados a partir do imóvel vizinho, ocupado pela ré, que fez reformas no bem. A União pede ingresso no feito como assistente litisconsorcial da ré, pois aponta ser a proprietária do imóvel e, além disso, ser a futura beneficiária das reformas que geraram os alegados danos. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. Bom, primeiramente nós temos uma questão envolvendo competência, Justiça Estadual ou Justiça Federal. Depois nós temos uma parte da nossa questão envolvendo assistência litisconsorcial, que é a modalidade de intervenção de terceiro, ok? E, por fim, nós temos uma questão envolvendo responsabilidade civil. Quem tem que responder pela reforma? Quem realizou, o ocupante do imóvel que realizou a reforma ou o proprietário do imóvel? Essa é uma questão também bastante interessante envolvendo litisconsórcio, facultativo ou necessário. Na alternativa A, nós temos o seguinte: deve o magistrado estadual deferir o ingresso da União como assistente litisconsorcial. Eventual recurso será julgado pelo Tribunal Regional Federal. Bom, primeira coisa, existe litisconsórcio aqui? Existe a possibilidade de assistência litisconsorcial? Essa é uma questão importante, por quê? O artigo 119 do CPC, ele fala que o assistente, ele será aquele que demonstrar interesse jurídico, terceiro juridicamente interessado. Neste caso, o interesse da União, ele é exclusivamente econômico. E isso é uma questão importante. Por quê? Porque, segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, o interesse exclusivamente econômico não configura o interesse jurídico do 119 para fins de intervenção de assistência litisconsorcial. Isso já estaria, então, nessa alternativa já estaria equivocado. Só que o final dela eu acho que elimina qualquer possibilidade de você considerar a alternativa A, porque no final diz assim: eventual recurso será julgado pelo TRF. Ora, desculpa, se o juiz estadual decide sob intervenção de terceiros, o recurso tem que ser processado e julgado pelo juízo de instância superior a este que proferiu a decisão. Então não é o TRF. Então A, ela está errada do começo ao final. Alternativa B. Deve o magistrado estadual afirmar a competência da Justiça Federal e remeter os autos a esta, mas sem deliberar sobre a forma de ingresso. Guarda isso que aqui já está errado. Caso o juiz federal entenda, ao contrário do estadual, no sentido da ausência de interesse da União, deve ele suscitar conflito de competência. Também essa aqui está equivocada do começo ao fim. Primeiro, quem recebe o terceiro interveniente, o juízo que recebe o terceiro interveniente, tem o dever legal de definir como será a forma dessa intervenção, se vai ser assistência simples, assistência litisconsorcial, como a União vem para o processo, ou até mesmo indeferir a assistência.
tá? Então não existe isso de aceitar a União como interveniente, mas não definir como ela veio para o processo. Ora, temos que depois analisar o 109. Não é qualquer intervenção de terceiros que faz com que a União... Desculpa, não é qualquer intervenção da União como terceiro que altera a competência para a Justiça Federal. O amicus curiae, por exemplo, não altera. Né? Então, sim, o juiz estadual, para decidir sobre competência, ele tem que decidir como a União entra no processo. E depois, remetido para o juízo federal, caso ele entenda que não há interesse da União, ele deve suscitar o conflito de competência. Não. Veja, o conflito de competência ele acontece quando um ou mais juízos se dá por competente ou incompetente simultaneamente. Nesses casos, a competência ela é uma consequência da admissibilidade da intervenção do terceiro. Então, primeiro tem que analisar a intervenção de terceiro e depois decidir sobre a competência. Então, a B, ela é errada também. A alternativa C, ela diz assim: independentemente do requerimento da União, o juiz estadual deve mandar integrar a União ao polo passivo como litisconsorte necessário e declinar de sua competência, pois o ente público é o proprietário do imóvel e suportará, pelo menos em parte, os efeitos da procedência do pedido. Bom, aí nós temos que fazer uma análise. O que define o litisconsórcio necessário? Vejam, o 114, ele é o artigo do CPC que define, diz assim: o litisconsórcio será necessário por disposição de lei, não é o caso, tá? Ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Não é o caso. Por quê? Porque quem responde pelos danos é quem realizou a obra. O dono do imóvel pode responder solidária ou subsidiariamente, conforme for o caso, conforme o tipo de contrato e tudo mais, né? Como é que o ocupante do imóvel ele ocupa? Ele ocupa por cessão, ele ocupa por locação, ele ocupa por comodato, ok? Então vai depender de várias coisas. Ocupa em conjunto ou isoladamente. Vai depender de diversos fatores que a gente não tem aqui. O que a gente tem aqui é o ocupante do imóvel realizou a obra que causou o dano, a União é proprietária do imóvel, ok? Ok. Pode a ação ser proposta exclusivamente contra a sociedade de economia mista que ocupa o imóvel? Pode, sem problema nenhum. A única diferença é que depois, no cumprimento de sentença, o credor não vai poder botar a União no polo passivo porque ela não integrou a fase de conhecimento. Mas nós não estamos falando aqui de um litisconsórcio necessário. Então a C está errada. A D. A D diz o seguinte: embora a União não seja litisconsorte necessária, não é, a ação foi proposta contra a Sociedade de Economia Mista Federal e tem relação com o imóvel da União. Sendo assim, a competência originária já é da Justiça Federal e o próprio pedido de deslocamento foi formulado de maneira equivocada. Aí nós temos que ver lá no 109 da Constituição Federal, desculpa, se é ou não competência originária da Justiça Federal. Diz o 109: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 1. As causas em que a União, entidade autárquica, não é o caso, ou empresa pública federal, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Então não é qualquer intervenção de terceiro aqui, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Nós temos aqui que a ré é sociedade de economia mista. Então, não é uma competência originária da Justiça Federal, porque originariamente o autor não incluiu a União no polo passivo, só a sociedade de economia mista, então tá certo. Competência originária da Justiça Estadual. Claro que ainda vai ter que ver a questão da União como assistente, mas a competência originária sem a União é da estadual. Então, a D também está errada. Vamos à última, a E. Caso o juiz federal entenda
indeferir o ingresso na União. Olha o que eu falei agora há pouco. Primeiro analisa a participação da União, depois decide sobre competência. Caso o juiz federal entenda indeferir o ingresso da União, mesmo após receber os autos com a determinação de remessa feita pelo estadual, ou seja, o juiz estadual deferiu a assistência pela União e mandou para a federal. O federal recebeu e mudou, indeferiu a participação da União e se deu por incompetente e mandou de volta para a estadual. Ele deve fazê-lo sem suscitar conflito e assim devolver os autos ao juízo estadual. Essa alternativa E, ela traz um ponto importante, que é um entendimento do STJ, preste atenção nisso, proferido no IAC, no incidente de assunção de competência número 14, que decidia sobre fornecimento de medicamentos. Afinal, a União ingressa ou não no processo. Como é que fica a participação da União? O SUS, lei do SUS, envolve todos os entes federativos. Como é que fica a participação da União? Veja, neste incidente de assunção de competência, o STJ decidiu o seguinte, são vários pontos, mas um é o que nos interessa mais. A competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109.1 da Constituição Federal, é determinada por critério objetivo, ou seja, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda, competência ratione persone, em razão da pessoa, competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo. A palavra final é da Justiça Federal, súmula 150 do STJ. Não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram remetidos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência, súmula 254 do STJ. Então, tem que conhecer os precedentes do STJ para fazer um concurso desse tipo, não é mesmo? Então, conforme o IAC 14 do STJ e as súmulas, o 109.1 da Constituição Federal e a súmula 150 e 254 do STJ, a alternativa E está correta e este é o nosso gabarito oficial. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida e vamos espalhar a palavra. Spread the word. Muito obrigado.